aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e nesse vídeo de hoje eu decidi falar sobre essa pequena minissérie barra edições comemorativas do Superman. Como vocês já viram aí na capa, estão vendo ali no fundo, tratam-se de edições que na época, isso lá por 2008, mais ou menos foi quando isso foi publicado no Brasil, né, comemoravam os 70 anos do Superman. É uma edição, são edições, né, na verdade, lançadas pela Panini, e são 4 edições. E eu sinceramente decidi falar sobre essa pequena série comemorativa aqui para vocês verem as lombadas, lombadinha quadrada. Pode ver que há uma certa divisão, ó. As grandes aventuras do Superman, as maiores histórias de Superman e Batman, os maiores confrontos de Superman e Luthor e as maiores manchetes do Planeta Diário. Ou seja, foram divididas por tema, né? Foram divididas em nichos temáticos para cobrir esses, então, na época, 70 anos do Super-Homem. E eu decidi falar a respeito simplesmente porque são edições que eu tenho um certo carinho. Durante um certo tempo, um tempo que, se for considerar, é um tempo até bastante longo, eu me mantive afastado do universo dos quadrinhos. Eu fui um cara assim que durante um determinado período eu não estava mais comprando quadrinhos e, na verdade, eu não estava mais nem mesmo lendo quadrinhos. Tipo, eu tinha dado uma pausa. Acontece com muita gente que gosta de ler, né? Acontece com muitos colecionadores, embora eu nunca tenha me considerado um colecionador no total sentido da palavra, e comigo se deu. Então, quando eu decidi voltar, eu estava passando por uma fase de alguns problemas também, e quando eu decidi voltar ao meio do, vamos dizer assim, colecionismo, quando eu decidi voltar a consumir quadrinhos, um belo dia eu fui num sebo na cidade onde eu morava e me deparei com essas 4 edições. As 4 edições estavam lá, juntas, num pacote. E eu nunca tinha ouvido falar deste lançamento. Na verdade, na época em que eu comprei isso aqui, eu ainda era, de certa maneira, uma espécie de órfão da Abril, né? Eu estava ainda muito acostumado, muito nichado com a ideia de que quadrinhos de super-herói no Brasil eram sempre publicados pela Abril. Claro que já tinha tido experiência com outras editoras, óbvio que sim, mas aquilo fica em você, né? Uma espécie de memória afetiva que nunca vai te deixar. Então eu não conhecia bem o trabalho da Panini, eu não sabia qual era o alcance da Panini neste meio, e ao me deparar com essas 4 edições e perceber que eram da então bastante desconhecida para mim Panini, eu fiquei curioso. Eu tenho um certo carinho pelo Superman, né, que hoje em dia a gente fica chamando de Superman, mas eu cresci chamando simplesmente de Super-Homem. Como eu já mostrei num vídeo antigo aqui do canal, a primeira revista em quadrinhos que eu comprei em banca quando menino foi uma edição do Super-Homem, que eu tenho ainda, né, uma cópia até hoje, então eu comprei. E quando eu comprei e comecei a ler em casa, eu percebi que eu tinha comprado, vamos dizer assim, de certa forma, um pequeno tesouro. Não que eu esteja dizendo que tudo que está contido nesse material seja um primor. Não é isso. Tampouco quanto a luxo, quanto a parte gráfica. Não tem nada demais. É papel jornal dentro. A capa é uma capa cartonada bastante simples. Mas o material contido aqui dentro, os quadrinhos de fato, me deram uma rara oportunidade de passar por fases do Superman que eu até então não conhecia. E cara, isso foi muito legal. No final das contas eu gostei demais disso. Essa primeira edição aqui, como eu já falei,
são as grandes aventuras do Superman. Elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito, tá, pessoal? Eu vou procurar mostrar isso meio rápido, são 4 edições, são bastante volumosas, não quero que o vídeo se estenda mais do que precisa. Então, elas funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Elas vêm cobrindo a vida do Superman, as histórias do Superman, mais ou menos lá de meados dos anos 40 para baixo. Não todas, se não me engano, começam exatamente nos anos 40 em todas as revistas. Mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso que acontece. E elas vêm descendo aqui, ó, vocês podem observar, avançando, né? Durante as décadas, elas vêm avançando durante os anos, até que terminam com uma história então mais contemporânea para a época. Aí aqui trazia a história, né? Quando foi publicada, os autores dessa história, inclusive a primeira história ainda é, né, do Jerry Siegel, olha só. E vai avançando pela linha do tempo. Esta, como é a edição dedicada às grandes aventuras, tem aqui uma introdução. Ela vai passando por muitas fases do Superman em que ele teve aventuras, vamos dizer assim, que se considerou bastante especiais. E, cara, é muito gostoso ir avançando por essa arte e pelo avanço do roteiro, né? Olha essa arte da primeira história, né? A primeira história, lembre-se, é dos anos 40. Então, tem a aventura é muito mais cômica do que qualquer outra coisa, até porque é uma história envolvendo, né, o Mxyzptlk, ou coisa do tipo, eu tenho dificuldade de falar o nome dessa criatura. E tem uma pegada cômica muito grande. Depois avança para a segunda história, que já é uma história, se não me engano, dos anos 50, né? Tá aqui em meados dos anos 60 já. A pegada é um pouquinho diferente, tanto na arte, que se torna bem menos cômica, quanto no roteiro, que começa a ter pequenos nuances de seriedade, apesar de ainda pegar muito forte no absurdo, né? E assim a gente vai, ó, vai avançando. Depois temos essa história aqui, Retorno a Krypton, essa publicada nos anos 60. Como eu disse, vai evoluindo a arte, vai evoluindo um pouco as tramas, as histórias até são divididas em parte 1, parte 2. No início da carreira da maioria dos super-heróis dos anos 40 e 50, as histórias eram quase sempre muito curtas, né? Ninguém pensava muito em continuação, essas coisas. E isso vai avançando. Ó. Essa história aqui, a Aliança Luthor Brainiac, já é de 1964 e cada vez mais os tons mais dramáticos vão aparecendo, as histórias vão ficando um pouco mais sérias e começa a se chegar muito perto do que seria hoje em dia. Depois nós temos, começa uma volta à grandeza do Superman. Essa já é uma história de 1971. Quem leu quadrinhos nos anos 80 leu muita coisa que lá nos Estados Unidos havia sido publicada nos anos 70. Digamos que é uma das fases que para o pessoal da minha geração de quadrinhos é a fase mais conhecida, vamos dizer assim, que nos é mais confortável. E aí temos aqui uma história com arte do Frank Miller, cara. Olha só que loucura. Até eu comprar essa edição, eu não sabia que o Frank Miller alguma vez tinha desenhado o Superman. Não sabia mesmo. E aqui, finalmente, chegamos... Aqui é John Byrne, olha só. Chegamos às histórias com toda a contemporaneidade. Olha essa cena dramática, olha. Em que estávamos acostumados, né? E termina, essa aqui faz parte até da morte do Superman, ó. E termina então no que seria a fase mais atual possível. E aqui tem uma pequena historinha, ó, por Siegel e Shuster, né? No estilo Calvin, né? Que louco!
Aí termina, gente, com. Tô tentando ser muito sucinto. Termina com o que era, então, na época, o que havia de mais contemporâneo. A segunda a edição, né, o segundo tomo da coleção, são as maiores aventuras do Superman e Batman. Segue exatamente o mesmo modelo, há uma introdução, há, né, o índice, as histórias começam nos anos 50 e vão avançando e passam por todas aquelas fases que nós vimos, aquelas fases dos anos, principalmente dos anos 50 e 60, em que Superman e Batman são muito amigões e têm aventuras muito mais cômicas do que qualquer outra coisa, vai avançando cada vez mais, né, pelas histórias, a dramaticidade vai crescendo, qualidade de arte também, e então começamos a nos aproximar das histórias mais contemporâneas, aonde a amizade entre o Superman e o Batman já não é a mesma. Inclusive essa história aqui é icônica para mim. Eu estava folheando aqui, como eu disse, eu vou tentar ser sucinto, não dá para mostrar tudo, né? É complicado querer mostrar tudo, mas essa história aqui eu comprei a edição do Batman em banca, em formatinho, do Batman ou do Superman, eu não me lembro, não, foi do Superman se não me engano. Eu comprei essa edição em banca, Uma Noite em Gotham City, né? E com arte do Byrne, né, cara? E eu amei essa história. É uma das histórias que mais me marcou. Foi basicamente o primeiro encontro da nova fase do Superman com o Batman, né? E a história é muito boa. É uma história simples, mas diz muito a que veio e é muito legal. E o Batman mostrou quem era, né? Aí aqui vai avançando o relacionamento deles dentro daquela amizade barra tensão que nós tão bem conhecemos. Depois há uma história no final aqui que eu considero cômica e tola demais, não me interessa, né? Realmente não me interessa muito. Mas é uma edição que, como eu disse, elas valem todas pela viagem que a gente faz pelas fases. Não poderia faltar numa edição, né, numa coleção que pretende comemorar os 70 anos do herói, não poderia faltar uma edição em que ele enfrenta seu maior inimigo, né? Os maiores confrontos de Superman e Luthor. Claro que não poderia faltar. Que é uma das melhores edições da coleção. A edição com os melhores histórias dele com o Batman, as primeiras histórias, cara, tem valor histórico, tem aquele gosto, né, pelo valor histórico, por serem encontros lá dos primórdios da carreira dos personagens nos quadrinhos, mas eu gosto mesmo é a partir do momento em que começa a avançar ali nos anos 60, 70. Já essa edição dos confrontos dele com o Luthor traz muita coisa para aprender sobre os personagens, né? Desde as primeiras histórias, quando você vê as primeiras versões do Luthor, isso é muito legal. Olha só quanta gente muitas vezes esquece que esse cara é o Luthor, entendeu? Quantas pessoas esquecem qual era a verdadeira origem do Luthor, como ele era no começo e o quanto ele mudou, o personagem que ele era e o avanço da relação dele com o Superman, o avanço dos confrontos que eles tiveram até ele se tornar esse inimigo ultra poderoso, ultra maléfico, né? E o poder do Luthor é estranho, né? Digamos assim, é o ápice da humanidade contra o incrível, o indestrutível poder de um alienígena, né? O Luthor é um cara comum, sem superpoderes, com um cérebro privilegiadíssimo e com muitos recursos graças à fortuna e tal nas suas mãos, mas não, né, não deixa de ser um ser humano comum enfrentando um alienígena com poderes gigantescos. Tem uma certa ironia que com certeza foi muito bem pensada desde o começo. E à medida que os anos foram avançando, novas histórias foram sendo escritas, novas abordagens foram sendo feitas pelos
autores, pelos roteiristas, novas maneiras de contar histórias foram surgindo, esses confrontos foram ficando, por que não dizer, cada vez mais dramático, né? E o nosso querido Burney, que todos perceberam está muito presente nessas revistas, nessa coleção, ele contribuiu muito com a formação do que seria o Luthor que a gente hoje em dia ama odiar, né? E aí, por último, as maiores manchetes do Planeta Diário. Também não poderia faltar numa edição que comemora, né, o aniversário do Superman, né, os 70 anos que ele fazia na época, não poderia faltar uma em que o foco em si é o jornal, né? E aí tem histórias aqui publicadas em que o verdadeiro protagonista era tipo aqui eu achei que foi muito bem bolado isso aqui, ó. Em que o verdadeiro protagonista era, por exemplo, o Jimmy Olsen. Eu tô voltando aqui para ver o índice, só pra gente ver quando foi publicada a primeira história, ó. Nos anos 50, de 1952. Em que o verdadeiro protagonista é o Jimmy Olsen, é a Lois. Ou seja, os protagonistas mesmo dessas histórias, principalmente das antigas, todo mundo sabe, né? O Jimmy Olsen chegou a ter revista própria e por aí vai. São todas nas quais os verdadeiros protagonistas são o pessoal do jornal, né? E o Superman é mais coadjuvante. E isso vai avançando, né? Até que você percebe algumas histórias em que, embora a ideia sejam as maiores manchetes do Planeta Diário, você vai percebendo que algumas histórias do protagonismo do Superman, né, se torna mais evidente, outras nem tanto. E à medida, sempre nessa mesma toada, né, gente? Sempre nessa mesma pegada. E à medida que vamos avançando para as histórias mais contemporâneas, a participação do jornal, do Planeta Diário, se torna cada vez mais dramática, por assim dizer, né? Adquire o peso do drama. É uma coisa muito curiosa, porque assim como eu sempre falo que as histórias mais antigas, né, dos anos 50 e 60, são muito ingênuas, são de uma época mais simples, em que se primava simplesmente a diversão e a aventura, ao mesmo tempo, muitas e muitas vezes, essa simplicidade corre o risco de tornar as histórias enfadonhas. E você percebe isso em cada uma dessas edições. Você percebe que elas avançam muitas vezes de maneira que as primeiras histórias parecem por demais infantis, por demais cômicas. Mas ao mesmo tempo, quando começa a chegar nas histórias mais contemporâneas, nas histórias do que na época seria o tempo atual, né, as histórias escritas naquele período, muitas vezes você percebe que elas pecam pela dramaticidade exagerada. É como eu digo, né? Revistas de super-herói muitas vezes viraram um dramalhão mexicano, com muito mais ênfase e enfoque com quem o super-herói casou, de quem ele separou, essas coisas que a mim sempre incomodaram muito e me fizeram muitas e muitas vezes desistir da leitura de um personagem porque parecia novela. Esse choque é um equilíbrio estranho de se dar, né? Porque eu tenho um amor gigantesco pelas histórias mais antigas. Eu adoro revistas dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70. Né? Eu amo, até anos 80 eu sou muito feliz, dali para diante eu começo a ficar bastante seletivo, mas ao mesmo tempo eu admito que muitas vezes aquelas histórias eram simples demais, principalmente para quem já teve seu gosto afetado pela contemporaneidade deste mundo, e é muito difícil você não ser afetado. Mas a viagem que essas 4 edições lhe proporcionam, por várias fases do Superman, por vários momentos, sua evolução enquanto personagem, e quando eu falo enquanto personagem, eu falo personagem mesmo, né? Não estou falando de cronologia.
né? Não estou falando do universo em si do personagem. Estou falando dele como personagem no nosso contexto real, né? Como o personagem do gibi que a gente gosta de ler. Essa evolução dele enquanto personagem é perceptível e gostosa de acompanhar nessas edições. Foi uma compra que eu gostei demais de fazer. Se você não tem, se você não conhece, se você não leu e tiver oportunidade, eu recomendo muito. Vale muito a pena. E se você gostou, deixa like.